E ele botou no celular dele. Porque eu tô aqui parecendo a pateta, viu? Se ligue. Então eles vão escutar isso depois. Eu não acredito não. É de louca. Do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor. Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu. Se vós tiverdes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele voltar do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, sirve e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu podereis comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizerei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra da salvação, deste 27º domingo do tempo comum, traz o tema da fé e o tema do serviço. Os discípulos pedem ao Senhor para que aumente a sua fé. Então Jesus vai dizer, se você tivesse uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, não sei se alguém já viu um grão de mostarda, é algo bem pequenininho, quase o tamanho de um grão de coentro, aquele que a gente vê na feira vendendo. Basta ser pequena fé e vocês fariam grandes coisas, Jesus quis dizer aos seus discípulos. O discípulo de Jesus, ele precisa ter fé. Mesmo que seja pequena, porque depois Deus é que faz a fé crescer. Mas é preciso ter uma fé inicial, uma fé mínima nas coisas de Deus, uma fé mínima no Senhor. O ser humano é muito fácil de colocar fé, de ter fé nas pessoas. Quando você vai numa pizzaria, traz lá a pizza, você come, ninguém coloca dúvida se tem veneno. Você coloca fé que é o homem que preparou, não envenenou, fez o melhor que ele podia. Nós temos fé até no motorista de ônibus, entramos, vamos para Salvador, até dormimos daqui para lá, e a gente tem fé que o motorista vai para Salvador, que não vai jogar o ônibus debaixo de uma carreta, nem no precipício. Nós colocamos fé nas pessoas. Mas na hora de colocar a fé em Deus, nós vacilamos. Temos um teste fácil para perceber quanto é o tamanho da nossa fé. Quando acontece uma tribulação na sua vida, quando acontece um sofrimento, uma angústia, aonde você vai primeiro? A quem você recorre? Tem pessoas que vai até em lugares que não tem a presença de Deus. Vai no ocultismo, tem pessoas que vai ao bar, tomar uma para esquecer os problemas. Cada uma procura uma coisa. Depois é que vem procurar Deus. Se na hora do meu desespero, na hora do meu sofrimento, Deus, Jesus não é o primeiro que eu procuro, sinal que eu não tenho nem fé do tamanho de um grão de mostarda. Sinal que a minha fé é baixa, é pouca. Podemos pedir, Senhor, aumente minha fé. O discípulo deve ter fé, mas o discípulo também deve ter uma consciência que ele é um servo inútil. Que aquilo que ele faz para Deus não deve buscar recompensas algumas. Não deve fazer nada em vista de ser elogiado, ser aplaudido. Deve fazer porque é sua missão evangelizar, é sua missão servir a Deus, é sua missão servir ao irmão. É estranho uma pessoa depois da missa dizer, obrigado, Padre, por ter vindo. Eu sempre falo, é minha obrigação. Não tem nem que agradecer. Se eu não vim, esse que era estranho. A nossa missão como cristão, como missionário, é amar as pessoas, é servir as pessoas, independente de um agradecimento, independente do elogio. O servo, o empregado, faz porque é seu dever, porque é sua obrigação. E depois de fazer, deve estar sempre com aquela consciência tranquila. Não fiz mais do que a minha obrigação. Sou um servo inútil. Sou aquele que está aqui para fazer o que sou mandado pelo Senhor. Então devemos pedir nesse domingo que o Senhor nos dê esses dois comportamentos. Primeiro, nos dê a fé, mesmo que mínima, mas a fé necessária para acreditar nas providências de Deus, para nos abandonar em Deus. E nos dê essa consciência que somos servos inúteis. Estamos fazendo nada mais do que aquilo que somos convidados por Deus a fazer, a servi-lo na pessoa de cada irmão. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. E Ele está no meio de nós, É forte. e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos Vem, galera, vou te ensinar a mexer isso aqui. de guerra nos cristãos.
Corta aí. É o quê? Aqui, é Dida, tu é Dida, Ed? Oi? Fala isso, cara. Consegue editar? Consegue editar? Consegue? Ah, que bom. Eu não imagino. Isso aqui é um programa, o programa da rádio. Aqui não tem internet desse computador não, é usar a rádio, tá entendendo? É assim, por exemplo, aqui tem várias pastas. Por exemplo, tem um nome, basta você colocar aqui depois na área de trabalho. Por exemplo, você colocar aqui, ó, Hora Católica. Se você colocar um pendrive, ele já reconhece. Aí, por exemplo, você só quer botar o pendrive. Você sempre vem aqui, colocou o pendrive aí, você vem ver o computador, entendeu? Se não, aí tem aqui Rádio Cinzal. Aí você, tudo aí é pasta, tá Então vendo? disse que não tinha como Aí editar, você só Ed. procura aqui, ó. Hein? Tá pedindo. Hora Católica. Cara lisa. A fé que convém. Aí eu procuro o nome aqui, ó. Hora Católica, por exemplo. Mas não Tem todos os programas. experiência que vive o cristão. Padre hoje lá nós, né? Vivência está naquele Aqui, ó, Hora Católica, tá vendo? morreu Pronto, Fala. aqui todas as Tá vidas, né? fazendo. Aí você quer jogar, você só clica aqui, vai ver. Vai ver. Já tá lá. Outra aqui. Aí já tá aqui. Aqui eu boto o manual, tá vendo? O manual. É bom porque eu vou botar. Se você botar aqui no Você tá manual, querendo você vai hoje? descendo normalmente. Agora O tá seu bebê é hoje. aí aqui você quer escolher, você seleciona. Depois é quem? Ana Almeida. Comprar o fundinho? Não tem. Coloca ali um negocinho, né? Uma musiquinha embaixo. Eu não sei, não sei dizer o que não, porra. Ah, vontade. Guilherme mandou pra aqui, dá pra falar com ela. Ah. Ok? Guilherme mandou áudio aqui. Mandou áudio? Bota no seu celular. Isso. Isso aí eu já tinha arrancado a bateria, tinha terminado o computador. Bota normal de novo pra aqui. O menino do técnico. E eu que tenho que testar, que eu não sei qual é o É a mesma coisa do computador. Não, ele trocou. Não. O computador era esse, teimoso. E agora? O seu era esse, agora eu não sei. Que fé você tem. Computador auxiliar, DVD. A fé que convém. Chama a volta ali. Bota no DVD mesmo. Deixa uma volta aí. Mas não te convence. Que vive o Volta. cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus é. Bom dia a todos. Hoje a igreja faz memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. É a padroeira das comunidades de Serrote e Alagadice. Ela nasceu na França em 1873 e morreu no ano de 1897. Santa Teresinha não só descobriu que no coração da igreja sua vocação era o amor, como também sabia que seu coração foi feito para amar. Teresinha entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas, com autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Todos os gestos e sacrifícios do menor ao maior oferecia a Deus pela salvação das almas e na intenção da igreja. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face esteve como criança para o Pai, livre e igual a um brinquedo aos cuidados do Menino Jesus. E tomada pelo Espírito de amor, que a ensinou um lindo e possível caminho de santidade, infância espiritual. O mais profundo desejo do coração de Teresinha era ter sido missionária desde a criação do mundo até a consumação dos séculos. Sua vida nos deixou como proposta selada na autobiografia História de uma Alma. E como intercessora dos missionários sacerdotes e pecadores que não conheciam a Jesus, continua ainda hoje vivendo o céu, fazendo o bem aos da terra. Morreu de tuberculose com apenas 24 anos, no dia 30 de setembro de 1897, dizendo as suas últimas palavras: Amo, Deus meu, amo-vos.
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Hora Católica. Na hora católica são 7 horas e 20 minutos, está chegando a liturgia em 1 minuto com a participação do seminarista Guilherme Ferreira, hoje falando sobre o sinal da cruz na Santa Missa. Bom dia, Padre Everaldo, bom dia a todos os rádio ouvintes. E continuando a série A Santa Missa, hoje falarei sobre o sinal da cruz. Na celebração da Santa Missa, o sacerdote inicia fazendo o sinal da cruz, que é feito também pela Assembleia, esta que responde Amém. A Santíssima Trindade é invocada na Santa Missa, porque o louvor é sempre dado ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. O sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. Isto é o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1235. Tertuliano escreveu: quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando nós vamos nos deitar, quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, persignamos-nos a testa com o sinal da cruz. E no próximo programa falarei sobre o Kyrie, o pedido de perdão. Até lá! Camisas e fardamentos é na Criações Freitas. A Criações Freitas está com condições especiais para camisa e papéis padroeiros. Tem aqui uma música, 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, Menino Jesus, fez não, né? Tem excelentes descontos quando faz suas Depois da camisas notícia. nas Criações Freitas. Depois volta pra aqui, viu, Kay? Lá no centro, deixa eu ver. Bota só na missa aí, O que, irmão? Você vai ter água. Ainda botar aí Tu não viu ainda? aqueles passarinhos das trilhas e conheço a menina da música muda toda semana. Se tiver água, também água. 89,97. Vai no Rio de Deus. E água no centro? Água de quê? Água de tomar banho. Tem uma irmã da Shalom que vem diretamente da faculdade. E ela precisa. Tem, não tomou banho comigo. Nós agradecemos, agradeço, Daniel, filmar. Joga mais uns especiais, mais 2. Olha, foi? Vou parecer Ó, que meu tá Deus, né? a noite que você olhava e tchau, 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 tchau. Ei, falta só mais um comercial. Bota mais Vou dar 2. 2 cada vez. Gordiano, é? Coloca tudo. Só não. Drogaria popular? Bota. Cirurgia geral, Então, lá tem, né? Ei, banheiro tá dando um pouco lá. Sim. Mas caso se ela não estiver no centro, ela pode tomar banho na cação? Você tem um quadro de quarto lá pra vocês tomarem banho. Vou dizer aqui a ele. Ela vai fazer o acompanhamento da gente. Drogarias Ultra Popular, a farmácia E mais a barata do Brasil. Tem medicamentos grátis para Agora, se pressão não e tiver no diabetes. centro, tomar banho na Tem todos casa os do tipos de Ah, pesadas. medicamentos Olá. genéricos, Olha, similares de não botaram marca, aí não. com até 90% de Atualizamos desconto. seu computador. Atualizamos. Ó, tem que tomar Drogarias Popular, em Conceição pedi do isso. Coité, em frente ao Preparando Pinto. tudo, não desiste seu computador. Uma raiva disso. Eu Agora também não também suporto. em Serrinha, na Praça Luiz Nogueira, ao lado do Hotel Eu pedi. Argentina. Se criar um blink no disco rígido aí, fica instalado em novo sério. Fica com falha. Bota o BG, é? Não. Ou já entra direto? Bota mais um. Ainda certo mesmo. Hã? Eu chamo. Bota aqui, Bota Bota o o especial? todos não. Joga tudo. Mas não passa na filha da cuida ali, tem coisa errada mesmo. Tá estranho, vou dar uma olhada. Tá diferente. Vou pensar que é isso. Uma coisa leva a outra. Grupo Contábil Mota reconhece a importância do cliente. O programa hoje é diferente. Não, mentira, isso aqui não, uma sobrinha Grupo não. Contábil Mota, Travessa Florida, Lili não. 47, Lili não. São do Banco do Brasil e Conceição do Coité. Telefone 3262 Apaga a brinca, 1124. pagou. Apaga a luz. Deus existe e Ele está no meio
nenhum de nós. Não fique por aí. Corta legal. Nem desbrinde não, tire. Nem desbrinde não, Jorge. Tira o fone do outro dele. Como? Nem desbrinde não. Já saiu? Apaga. Então já acabou. Competência na hora de comprar ou vender o seu. Isso daí você é tudo na filmagem? Real já tocou, Eu não? não vou conseguir. Não sei. Não, real não. Eu não vou conseguir, ele tá tudo. Então não vou nem postar. Pois é. Posso não. Já falou, né? Aí bastidores. Isso não é a rádio. Cara, Aí bastidores, tá legal. Dá joinha, hein? foi a minha favor da não postar. Não, hoje não pode mostrar não, velho. Hoje tá apenas controlado aqui. Né? Já foi todos, Marcelo? Iniciar aplicativo. Já tem que entrar agora. Não tira ninguém. Laura. Laura. Na hora católica são 7 horas e 27 minutos, estamos tendo aqui uns programas técnicos nos nossos computadores. Mas está chegando agora para você as notícias da igreja com Antônio Casale e Cleane Góes. Bispo destaca a experiência com Jesus, palavra na catequese. Primeiro discurso do Papa na Geórgia foca caminho de paz. Veja como a igreja orienta os fiéis para as próximas eleições. Os detalhes agora Nas notícias. da igreja. Ontem, dia 30, último dia do mês da Bíblia, a igreja celebra a memória do tradutor à exegeta das Sagradas Escrituras. São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja, ele é o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. E o dia da Bíblia foi fixado no aniversário de sua morte. Para Dom José Antônio, arcebispo de Curitiba e presidente da Comissão Bíblico-Catequética da CMBB, o período é um tempo propício para se recordar mais a Bíblia. É tempo que a palavra busca mais eco nos nossos ouvidos, mentes e afeto. Os tempos atuais pedem de nós atitudes de silêncio, de escuta. Trata-se de deixar Deus falar. Dom José Antônio avalia que o melhor caminho é estimular nós católicos a leitura da palavra. O primeiro compromisso do Papa Francisco na Geórgia, ontem, dia 30, foi o encontro privado com o presidente da República. Em seguida, encontrou-se com autoridades, sociedade civil e o corpo diplomático, ocasião em que fez seu primeiro discurso no país. O discurso do Papa teve como pano de fundo a questão da paz e o trabalho pelo bem comum. Francisco recordou os casos violentos que destroçam os princípios da natureza civil e religiosa e enfatizou a necessidade de evitar que divergências entre seres humanos acabem em violência. O Santo Padre também pediu que se tenha sempre diante dos olhos o sofrimento das pessoas, para que assim seja possível seguir no caminho da construção da paz, um caminho árduo, mas também emocionante e libertador. Neste domingo, dia 2, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, orienta o povo brasileiro, especialmente os fiéis católicos, a não se abdicarem da participação da política. Apesar do cenário de crise, os bispos dirigem-se ao povo brasileiro uma mensagem de esperança, ânimo e coragem, reafirmando que a missão cristã tem base na existência do Evangelho de construir o bem comum na perspectiva do reino de Deus. Na escolha dos melhores candidatos, deve-se ter uma conta com o compromisso do escolhido com a vida, com a justiça, com a ética, com o fim da corrupção, além de seu testemunho na comunidade de fé. A política é o sal que usamos para fomentar a sociedade cristã, seu modo de ser e seus valores. Assim afirma o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João, em um artigo publicado no site da Arquidiocese do Rio. Nossa Senhora da Conceição do Iberê informa. Vamos agora aos nossos informativos da nossa paróquia.
Hoje, às 9 horas da manhã, encontro do bispo com o núcleo de Salgadalha. 6 da noite, missa de encerramento da festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Às 7h30 da noite, a missa dominical na Matriz e em Salgadalha. Amanhã, 8 da manhã, missa na Matriz. Não haverá a missa à noite. Segunda-feira não haverá a missa de 7º dia na Matriz. Os padres estarão em retiro espiritual até sexta. 7h30 da noite, as comunidades de Itarandi, Patos e Sossego iniciam sua festa em Nossa Senhora Aparecida. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, abertura da festa de Nossa Senhora do Rosário, na Varginha. 7h30 da noite, abertura da festa de São Francisco de Assis, na Pinda. Na sexta-feira, às 7h30 da noite, a missa de 7º dia do Senhor Hamilton Rios. Agora são 7h31, vamos aos nossos avisos importantes. Sexta-feira, dia 14, reunião com os animadores de todas as comunidades, 9 horas da manhã, no centro paroquial. Na quinta-feira, no dia 25, instituição dos novos ministros da Sagrada Comunhão e palavra na Igreja dos Barreiros, às 7 da noite. Antes, às 18h30, haverá um momento de adoração com os futuros ministros, que também devem se confessar antes da instituição. Segunda, após a missa, das 7h30 da noite. Dia das confissões a partir da próxima semana. Segunda-feira, após a missa, 7h30 da noite. Na sexta-feira, após a missa, das 9 da manhã. E sábado, das 8 às 12. A seguir, na Hora Católica, tem o quadro Catequese no Ar. Hoje vamos falar sobre o primeiro mandamento da Lei de Deus. As notícias da igreja ficam por aqui. Para mais informações, curta a nossa página no Facebook, facebook.paroquiaticoité.com. Continue ouvindo a Hora Católica. Não, escute, se é eu. Já fechei? Não, escute, se for eu vou falar se você acompanha a entrevista com o Tom ou Torino. Com Torino na escuta. Não, velho. Tu é responsável, velho. Na moral. Eu esqueci de tirar. E eu não falei da catequese no ar? Pergunta aí, ó. Bota aqui nas perguntas aí. Agora tu vai fazer a pergunta também. Foi porque a gente tinha falado da catequese já. Não, não, e basta pergunta no roteiro. Cadê, velho? No roteiro. Estamos de volta com a Hora Católica, o programa da Palavra Nossa Senhora da Conceição do Coité. Como a gente anunciou, vamos começar hoje a falar sobre os 10 mandamentos da Lei de Deus. Vamos começar, claro, com o primeiro dos mandamentos, que o Catecismo da Igreja Católica separa os mandamentos conforme Jesus disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os 3 primeiros vai estar ligado ao mandamento do amor a Deus. Então, nós iremos utilizar como base para a nossa reflexão aqui o Catecismo da Igreja Católica, mais precisamente o compêndio. O compêndio é o catecismo resumido, é feito perguntas e respostas. Então, Cleane, Antônio e Ana irão fazer as perguntas tiradas do próprio compêndio e eu vou estar comentando essas perguntas. Então, o primeiro mandamento que o catecismo vai dizer que é amar a Deus, amarás o seu teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E nesse primeiro mandamento, que a gente resume dizendo que é amar a Deus acima de todas as coisas, o catecismo vai dizer que é mais que isso, né? Quer dizer, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus além de mim. E o Cleane vai trazer qual a primeira pergunta que traz o compêndio e eu vou estar comentando para vocês. A nossa primeira pergunta é: o que dará a entender a afirmação de Êxodo, capítulo 20, versículo 2, quando diz: eu sou o Senhor teu Deus? Então, essa implica que é para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais, que são as virtudes principais para a vida do cristão, e evitar os pecados contra essas virtudes. A virtude primeira é a fé. A fé que é crer em Deus e rejeitar o que lhe é contrário. Eu acredito em Deus, tenho fé, como o Evangelho falava, mas eu rejeito o que é contrário. Por exemplo, a dúvida voluntária é contrária à fé. Eu ter dúvida de que Deus falou, que Deus deixou sua mensagem na palavra dele, então isso é um pecado contra a fé. A incredulidade
que é desprezo da verdade. Deus falou para perdoar e eu desprezo isso. Deus falou para amar e eu desprezo. Deus falou para respeitar o Pai e eu desprezo a verdade revelada em Deus. A heresia. Tem muita gente que fala também, você é um herege. Alguém não sabe nem o que é um herege. Um herege, para ser herege, ele tem que ser batizado na igreja católica. Quem não é batizado nunca será um herege. E para ser herege também tem que ser muito inteligente, porque para fazer uma heresia não é coisa para qualquer um. Com uma heresia, por exemplo, dizer que Jesus não é Deus. Eu já fui num grupo de catequistas que elas falam, não, Jesus não é Deus, é Filho de Deus. E isso é um pecado grave, é uma heresia, se a pessoa tiver consciência do que está falando. Então a heresia é um batizado que nega princípios da fé. Negar que Jesus é Deus, negar que Maria é virgem, negar que Jesus está no céu, negar que ele ressuscitou, também é heresia. Também tem a questão da apostasia. Apostasia é aquela pessoa que repudia, faz um repúdio total da fé, da crença em Deus, que abandona completamente. Ele era cristão, mas abandonou tudo. Tem o cisma. O cisma acontece hoje também, um pecado contra a fé, que é a rejeição do Papa. Isso aqui estou falando para os católicos. As pessoas que não são católicos não fiquem preocupadas com essas orientações que nós estamos passando aqui. Então a igreja fala que o católico que rejeita o Papa e que não vive em comunhão com os irmãos, que não vive em comunhão com a igreja, ele está cometendo pecado cisma, está querendo dividir a igreja, rachar a igreja. Às vezes é um protestante católico disfarçado, que quer, sempre é contra o Papa, sempre é contra o bispo, sempre é contra o Papa, os padres, sempre é contra todo mundo. Então é um cismático que está provocando. Então ele é um pecado, ele deve se confessar. A outra virtude é a esperança, que é a expectativa confiante da visão bem-aventurada de Deus e da sua ajuda. Evitando assim, quando eu tenho esperança, o desespero. Evitando até a presunção de achar que sozinho eu posso me salvar, sozinho eu posso ser bom e ninguém pode ser bom. E a terceira virtude é a caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas. São rejeitadas, portanto, a indiferença, achar que o outro não existe, a ingratidão e também a tibieza. A tibieza seria o quê? Recusar o amor de Deus. Deus quer me amar, mas eu não quero o amor de Deus. Então é um pecado contra a virtude da caridade. Ou também a preguiça espiritual, quando eu não quero rezar, quando eu não quero estar em Deus, em oração, é um pecado grave. Ou o ódio a Deus, que nasce também do orgulho. Quando a pessoa vai pedir a Deus, não consegue aquela graça, cria um ódio de Deus. Então esse é um pecado grave contra o primeiro mandamento. Agora são 7 horas e 38 minutos. Estamos no nosso catequese no ar com os mandamentos. Padre, o que pede a palavra do Senhor? Adorarás o Senhor teu Deus e só Ele prestarás culto. Mateus 4:10. Isso diz o seguinte, né? Quando o catecismo coloca adorar o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto, não a outro. Implica adorar a Deus como Senhor de tudo que existe. Prestar-lhe o culto devido, individualmente e comunitariamente. Então ele tem que prestar culto a Deus sozinho, mas também com a comunidade. Rezar-lhe com expressão de louvor, de ação de graças, de intercessão e de súplica. Oferecer a Deus também sacrifícios, sobretudo o sacrifício espiritual da nossa vida. Em união com o sacrifício perfeito de Cristo e manter as promessas e o voto que fazemos. Quando eu faço uma promessa a Deus, eu fiz um voto a Deus, uma promessa, eu devo cumprir essa promessa. Eu prometi a Deus que ia para a missa todo domingo, eu tenho que ir para a missa. Eu fiz um voto a Deus de viver a castidade, de viver em obediência, de viver uma vida de simplicidade. Então esses votos eu devo cumprir porque é uma forma de prestar culto a Deus. É uma forma de louvar a Deus. Como também eu posso prestar culto a Deus sozinho, é claro, mas eu devo também prestar culto a Deus em comunidade. Padre, como é que a pessoa realiza o próprio direito de prestar culto a Deus na verdade e na liberdade? Todo homem, Ana, tem o direito e o dever moral de procurar a verdade, em especial no que se refere a Deus e a sua igreja. E uma vez conhecida, de abraçar essa verdade e guardar fielmente, prestando a Deus um culto autêntico. Ao mesmo tempo, a dignidade da pessoa humana requer que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência. Ninguém seja impedido de agir em conformidade com ela, dentro dos limites da ordem pública, privada ou publicamente, de forma individual associada. A igreja diz que aqueles que acreditam em Deus não podem ser proibidos de manifestar a sua fé, de se manifestar a sua religiosidade. Por isso que às vezes a igreja entra em conflito com alguns países, no caso de recusar, porque proíbe a prática da fé, proíbe a religião. Mas a igreja também tem uma prática muito bonita. A igreja é contra o proselitismo religioso. A igreja católica, quando ela chega, tem ali uma religião estabelecida, ela respeita. Se a pessoa não tem fé nenhuma, evangeliza. Então a evangelização da igreja é direcionada à igreja e aqueles que não têm fé. A igreja não tem esse trabalho de tirar alguém de uma fé, de fazer esse proselitismo religioso, como às vezes somos acusados, mas a igreja respeita
aquele que já conheceu a sua verdade de fé e diz que todos devem ser respeitados na sua opção religiosa, eles devem respeitar na hora de anunciar, de falar. A igreja acredita que isso é forma também de mostrar a sua fé, o culto a Deus, na liberdade. Estamos com 4 catequeses no ar, o primeiro mandamento. Padre, quem proíbe Deus ordenar, não terás outros deuses perante mim? Êxodo 22. Então, essa passagem, Antônio, que assim tira de Êxodo, proíbe algumas coisas para o cristão católico, e nós vamos trazer para vocês aqui o que é que esse mandamento proíbe. Isso quer dizer o quê? Quando o mandamento proíbe, caso você pratique isso, você está em pecado mortal e deve se confessar antes de procurar a comunhão ou até mesmo receber algum sacramento. Então esse mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro, até mesmo o demônio. O politeísmo é dizer que existem vários deuses, não existe só um Deus. Para nós, cristãos católicos, existe apenas um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A idolatria é quando você pega uma coisa, uma pessoa, e coloca no lugar de Deus. Nós, às vezes, somos acusados de idólatras, mas ninguém nunca pegou Nossa Senhora e colocou no lugar de Deus. Mas quando eu pego uma criatura e divinizo uma pessoa, uma autoridade, eu coloco como se fosse meu Deus, o poder, a ganância, ou até hoje o dinheiro. O Papa Francisco fala que o Deus do mundo é o dinheiro. O dinheiro, muita gente mata, rouba, morre, defende e briga. Então, até o demônio, tem pessoas que começam a idolatrar ao demônio. A superstição, que é também um desvio do culto verdadeiro de Deus e que expressa nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. Então a igreja fala dessas coisas. Eu vou ler aqui na íntegra o catecismo completo, quando fala da parte das adivinhação e magia, que tem católico que não sabe sobre isso, que é a opinião da igreja. Então eu vou ler. Diz o catecismo no número 2115. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos, mas a atitude certa do cristão consiste em pôr-se em confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte toda a curiosidade malsã a tal propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. Completa no número 2116. Todas as formas de adivinhações devem ser rejeitadas. Todas as formas de adivinhações. Explica o catecismo. Recurso a Satanás ou ao demônios, invocação dos mortos ou práticas supostamente reveladoras do futuro. A consulta dos horóscopos, tem católico que não sabe disso, é pecado mortal. A astrologia, a quiromancia, que é leitura de mãos, a interpretação de prestágios, de sonhos, fenômeno de visão, recurso aos médios, tudo isso encerra a vontade de dominar o tempo, a história e finalmente os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de concluir com poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e respeito penetrados do temor amoroso que devemos a Deus e só a Ele. Todas as formas de prática de magia ou de feitiçaria pelas quais se pretende domesticar poderes ocultos para o seu serviço e obter um poder sobrenatural para o próximo, ainda que seja para obter saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer o mal a outro, ou quando recorre à invocação de demônios. O uso de amuletos também é repreensível. Amuletos seria o quê? Quando alguém pega uma folha de arruda e bota nas orelhas, dizendo que vai ter sorte. Quando pega aquela figuinha, amarra nos braços, dizendo que com aquela figuinha. Então começa a colocar poder em coisas. Tem pessoas que colocam poder na planta. Comigo ninguém pode. Tem que ter a planta na entrada da casa, espada de São Jorge, porque essa coisa aqui vai me dar sorte, vai tirar o mal da minha casa. Aí eu peço uma pergunta: quem foi que criou a espada de São Jorge? Quem foi que criou a arruda? Quem foi que criou a planta comigo ninguém pode? Quem foi que criou sal grosso? Tem gente que gosta de botar sal grosso. Foi Deus. Então, em vez de colocar a fé em Deus, colocar a fé nas coisas criadas por Deus. Isso enfraquece a fé. Isso é um pecado contra o primeiro mandamento. O espiritismo também, como o catecismo, implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas. Por isso a igreja adverte aos fiéis para que se afaste dele. O recurso às medicinas tidas naturais não são legítimas, nem a evocação dos poderes malignos, nem a exploração da credulidade alheia. Então fica claro para você que é católico: o católico não deve consultar horóscopo, não deve deixar ninguém ler sua mão, não deve ir em casas de adivinhos,
de mágicos e pessoas que pretendem revelar o futuro, não deve fazer nenhum trabalho desses que diz que vai trazer saúde ou aquela coisa toda. Ao católico isso é proibido. Se faz, está em pecado grave, mortal e não pode comungar até se confessar. Um outro pecado contra o mandamento é a irreligião. Expressa no tentar a Deus com palavras ou atos. Quando eu quero tentar a Deus, se Deus não me der isso, eu não rezo mais. Se Deus não me der isso, eu não vou mais na missa. Isso é um pecado grave. Eu não estou fazendo de Deus o meu menino de recado que tem que fazer as coisas que eu quero. No sacrilégio que profana pessoas ou coisas sagradas. Tem muitas pessoas que fazem sacrilégio e que assim, colocam principalmente a Eucaristia. Quando eu vou para a fila da comunhão e pego a Eucaristia pensando que é uma bolacha, que é um biscoito, eu cometo um sacrilégio. Eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu desrespeito o Santíssimo, eu também não sei o que estou fazendo. E na simonia, que é o quê? A venda e a compra das realidades espirituais. Já vi pessoas vendendo água benta, já vendo óleo bento. Isso é pecado grave contra a religião. Ou pessoas que querem comprar a missa, vem lá para comprar uma missa. Isso é um pecado, só que a pessoa parece não ter consciência. O ateísmo também é um pecado que nega a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção da autonomia humana. Eu não preciso de Deus, não preciso de Deus, então cria-se o ateísmo e, na verdade, às vezes por trás tem uma frustração contra Deus. O ateísmo também pode ter sua origem, diz a igreja, na falta de testemunho do cristão. Então, às vezes, eu vejo o cristão, dizia sempre aquela história de Gandhi, que dizia, quando eu li os evangelhos, me encantei com Jesus, quis ser cristão, mas quando eu vi atitudes cristãs, eu desisti. Então, talvez muitos ateísmos possam surgir por conta do nosso contra-testemunho. O agnosticismo, que aquela pessoa diz, se Deus existe ou não existe, para mim tanto faz, que também é uma prática de ateísmo prático. Ao dizer, não farás para ti imagem esculpida, que está em Êxodo 20, versículo 3, proíbe-se o culto das imagens? Bom, o catecismo coloca essa questão das imagens, porque é para a gente esclarecer para todo o católico. No Antigo Testamento, esse mandamento proíbe representar o Deus absolutamente transcendente. Porém, a partir da encarnação do Filho de Deus, o culto do cristão das imagens sagradas é justificado, como afirma o próprio Concílio de Nicéia, que foi feito no ano 687. Porque se funda no mistério do Filho feito homem, na qual Deus transcendente se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração, de que nela é representado Cristo, a Virgem e os anjos. Quando a igreja tem as imagens, e aqui é bom a gente fazer um esclarecimento. Deus é contra a imagem, basta a gente olhar a Bíblia. No Antigo Testamento, Deus mandou fazer uma serpente. E dizia a Moisés, se aqueles que olharem para a serpente ficarão curados. Deus mandou fazer querubins para colocar ao lado da arca. Deus mandou fazer anjos para colocar no templo. Salomão fez isso. Deus é contra a imagem? Não. Deus é contra a idolatria. Quando pegaram o bezerro e transformaram em Deus, dizia, esse bezerro foi que nos salvou, nos tirou da terra da escravidão, aí Deus mandou matar o povo, segundo diz a Bíblia. Deus não é contra a imagem, Deus é contra a idolatria. E se a gente for pegar ao pé da letra da Bíblia, como alguns querem e pretendem, diz lá, não fazer nada de imagem que está no céu, na terra, ou nos mares, nenhum tipo de imagem. Se a gente for pegar ao pé da letra, não poderia ter nem foto, ninguém poderia fazer nem um selfie, porque é uma imagem. O problema da imagem é quando você coloca na imagem poder que ela não tem. É claro que tem pessoas que na igreja podem também cometer algum erro, achar que o santo, ali a imagem tem poder, e aí pega Santo Antônio, bota ele para baixo, bota dentro da água, isso é macumba, isso não é coisa católica. A imagem é apenas para a gente relembrar alguém que andou no nosso meio, alguém que viveu no nosso meio, alguém que fez o bem. Tem até uma música do Padre Zezinho que nos ajuda a entender um pouco sobre a questão da imagem. Nós vamos procurar aqui para a gente ouvir. Mas às vezes vai dizer que a imagem é algo para nos lembrar por onde Deus agiu. A imagem não é nada mais do que isso, né? Nos faz lembrar por onde Deus agiu, nos faz lembrar o que Deus fez. Então, quando o pecado que pode acontecer com as imagens é quando você começa a colocar, atribuir à imagem poder. Imagem não tem poder. Imagem é como uma fotografia que você tem às vezes na sua casa e de repente você olha sempre aquela imagem para lembrar do seu familiar, vai lembrar de algum amigo. Então, e aí quando você vê, tem saudade, até comenta sobre aquela coisa. Mas, em si, a imagem é um sinal para nos lembrar por onde Deus agiu. Tem pessoas que às vezes dizem, e se a gente andar com uma imagem não andou, isso é pecado? Qual é o problema a gente andar com uma imagem não andou? Tem muita gente andando agora com imagens políticos subindo e descendo, e não é pecado nenhum. Está demonstrando o seu carinho, o seu respeito por aquela pessoa, ou até mesmo falando da sua gratidão. Então, é bom a gente ter isso claro, né? A Bíblia não condena a imagem, condena a idolatria. Você pegar alguma coisa e colocar no lugar de Deus, colocar no nome de Deus.
Theo do Alagadiço pede para avisar que a missa de encerramento será às 5 horas da tarde de hoje. Então, o pessoal do Alagadiço, que também é Nossa Senhora da Senhora o quê? Santa Teresinha de Jesus. Então a gente manda um abraço para ele, também para todos os devotos de Santa Teresinha. Hoje na igreja é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então a gente manda um abraço para todos os devotos, principalmente a comunidade Alagadiço e Serrote, que também tem a festa. Só de Serrote será às 6 horas e Alagadiço será às 5 da tarde, a missa de encerramento. Então, por conta também das eleições, nós temos uma alteração na programação aqui da nossa paróquia. Então hoje tem missa no Salgadário às 7h30 da noite e aqui na Matriz às 7h30 da noite. Amanhã, a missa normal às 8 da manhã. Já à noite não haverá missa em nenhuma comunidade e também na Matriz não haverá missa. Acredito que as comunidades que das séries suspenderam também as suas missas por conta também dessa questão da campanha eleitoral e também domingo será muita movimentação aqui na cidade. Nós vamos encerrar esse nosso quadro de catequese pedindo perdão a Deus pelas vezes que nós pecamos contra o primeiro mandamento, pelas vezes que nós não colocamos ele em primeiro lugar, pelas vezes que nós procuramos outros deuses afora a Deus. Então vamos fazer nesse momento também um momento de exame de consciência, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não colocamos eles como o primeiro, pelas vezes que nós negamos o seu amor, pelas vezes que nós buscamos outros deuses afora do Senhor. Senhor, que te deixaste feliz. Esqueci da muda da doido procurando. Ele falou para o Zezinho. Não vou me acho não. Vai dar muito para Zezinho. Vou dar uma letra, tá muito articulado. Aqui tem. Ave que mate. E essa frase que está lá? Padre, que retiro é esse? Só 5 dias de retiro? Espiritual. Vai todos os jogos pra semana todinha também. Sem razão. E aqui não, é padre. Terrinha. Ah, seria ótimo. Bem Tá o tempo certinho, ó. Tá? Tá lá, 7h54, porque botou aqui 8, né? Mas... Pra quem tá no celular procurando você. aí é melhor. Sabe, aqui tem um de novo. Então, na verdade, da missa. É bastidor e feio. Né? Senhor da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, Pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela. Santa Teresa do Menino Jesus. Entremos em sintonia com Deus na hora católica
Momento de oração. Momento de oração. Estamos chegando ao final do nosso programa. Nós queremos agora nos colocar em oração e lhe convidar a rezar conosco. Vamos ouvir agora as nossas intenções para hoje. Jucineres, na Baixa Nova, pede oração para sua mãe Erondina, sua filha Sara e seu marido Alemão. Cristiano pede oração para sua mãe Inês e para toda a comunidade do Machixe. Dona Lourdes pede oração para seu esposo João e para toda a sua família. Gal, da Legião de Maria, pede oração para toda a sua família. Jailza, que está completando mais um ano de vida, rezemos pela mesma. Rezemos também por Dona Maria de São Pedro, no Alagadiço. Rezemos por Theo e toda a sua família, também no Alagadiço. Rezemos por Franci, Maria, Rosa e Isana. Nós queremos rezar também por toda a família do Senhor Vitor Rios, que ontem fizemos sepultamento, que Deus deu a eles o conforto. Queremos também convidar você nesse momento, se puder, para um instante, nós vamos rezar um Pai Nosso, pedindo pela nossa cidade, pedindo pelas cidades do Brasil, que nesses dias viverá clima de tensão, para que todos possam viver esse momento eleitoral, democrático, no respeito ao próximo. Jesus falou que devemos amar os nossos inimigos, rezar para aqueles que nos perseguem. Talvez vale para também os adversários políticos, amar os adversários políticos e rezar para aqueles que talvez me caluniam, que possam até me ofender nesses dias. Possamos nos unir nesse momento. Você que tem fé em Deus, você que acredita que a oração tem poder, vamos nos unir em oração, pedindo que a paz reine aqui na nossa cidade de Coité, mas em todas as cidades do Brasil, que viverá hoje e amanhã dias de clima de tensão, para que não possamos esquecer do mandamento maior do amor aos nossos irmãos. Juntos rezemos com fé e confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora receba a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Ele te mostre a sua face e se compadeça de ti. Amém. O Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a sua paz. Amém. Que desça sobre você e sobre a